políticos e executivos de grandes empresas. O primeiro ano letivo foi em 1880 e agora, quase 150 anos depois, a Le Rosey é a escola mais cara do mundo. Para se ter uma noção, quem quiser ter a experiência de estudar neste castelo terá de investir aproximadamente $132 mil por ano de estudo. E só para constar, a escola oferece programas acadêmicos para estrangeiros. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bem-vindo ao Closing. Agora são 16 horas e 1 minuto. Daqui a pouquinho o mercado financeiro fecha e a gente faz o balanço de como foi essa quarta-feira na Bolsa de Valores do Brasil, nas bolsas de valores dos Estados Unidos e, por que não, nas bolsas de valores da Europa, que já estão fechadas. Daqui a pouco a gente vem com um panorama completo. Essa quarta-feira é um dia de mercado um pouco tenso, nervoso, com os primeiros resultados dessa temporada de balanço nesse terceiro trimestre de 2023. Situação que se reflete também nos Estados Unidos, com divulgação das Big Techs, com índices até diferenciados. A Microsoft divulgou o balanço, uma das empresas também do Google também, são ações que foram para lados opostos hoje, porém, de uma certa forma, o mercado todo com mau humor. Dólar acelera um pouco de alta, passou dos R$5 aqui no Brasil, o Ibovespa neste momento está caindo um pouco, daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes aqui no nosso Profit da Nelogica. Nesse momento, para a gente atualizar, o Ibovespa está em queda de 0,84%. E já que eu falei do dólar, o dólar está valorizando um pouquinho aqui, 0,34% de valorização, cotado a R$ 5,00 nesse momento. Então, o closing de hoje vai abordar todas essas questões que a gente falou aí nesse início de programa, esse início da temporada de balanço, esses números, o que o mercado pode esperar daqui para frente, será que vem surpresa, será que essas previsões mais pessimistas vão se confirmar? Assuntos para os próximos capítulos e para os próximos minutos durante o closing, o melhor fechamento de mercado da TV. Então hoje a gente tem também análise técnica, tem os nossos especialistas, os nossos entrevistados que vão ajudar a iluminar esse caminho daqui para frente. Daqui a pouco eu faço um giro aqui atrás no painel para mostrar como estão os papéis e como está a Bolsa de Valores. Agora eu trago aqui para a nossa conversa a Isabela Takaki. Boa tarde, Isa, bem-vinda. Muito boa tarde para você, Maurílio. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar então com as principais bolsas internacionais, com o fechamento lá da Europa. As bolsas por lá encerraram em alta em Milão, foi a única exceção. Investidores reagiram aos balanços do terceiro trimestre de empresas locais e também do exterior. Como você trouxe, teve resultado aí tanto da Microsoft quanto da Alphabet. Então, FTSE no Reino Unido fechou com alta de 0,33%, DAX na Alemanha alta de 0,11%, CAC na França 0,31% de alta e BEX 35 também alta, mais próximo da estabilidade, 0,08%. Agora as bolsas em Nova York renovaram mínimas agora há pouco, de uma forma sucessiva ali, na última meia hora, seguidas também pelo Ibovespa, aí, que aumentou essa perda, diante da disparada dos juros dos Treasuries os Treasuries longos de hoje, dessa quarta-feira. O surpreendente aumento nas vendas de moradias novas nos Estados Unidos já tinha impulsionado os retornos dos títulos americanos ao mostrar força da economia americana, apesar dos juros altos. Vamos ver então como operam as bolsas por lá em Nova York. Wall Street, então, Dow Jones queda de 0,33%, SP 500 caindo 1,45% e Nasdaq mesmo após a divulgação de resultados caindo 2,46%.
Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhes do resultado de algumas empresas por lá. Agora a gente fala de petróleo, porque as cotações já fecharam também, os preços internacionais de petróleo fecharam com alta após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmar em discurso na TV que o país se prepara para uma operação terrestre na faixa de Gaza. Deve acontecer, então, realmente em breve. Ele não disse quando a incursão vai ser realizada exatamente. Os preços da commodity chegaram a cair na primeira parte da sessão, com informações de que Israel tinha concordado em adiar essa invasão por terra em Gaza, após pedido dos Estados Unidos. E o mercado, então, virou quando o The Wall Street Journal informou que combatentes do Hamas treinaram no Irã antes dos ataques de 7 de outubro e acabou azedando ali de vez o discurso do premier israelense Benjamin Netanyahu. O relatório de petróleo mostrou um aumento de 1,372 milhão de barris nos estoques de petróleo na semana passada, ante uma previsão de estabilidade que ficou em segundo plano. E no fechamento, então, no contrato Brent, que é a referência aqui para a Petrobras, o contrato mais negociado no mês de janeiro subiu 2,24% aos $89,12 por barril. E o WTI, que é o outro tipo de petróleo, que é negociado também na Bolsa de Londres, para dezembro avançou 1,97% aos $85,39 o barril. Agora a gente fala de uma notícia que chegou agora há pouco sobre a Caixa Econômica Federal. Teve danças das cadeiras por lá no governo, porque a Secretaria de Comunicação do governo Lula anunciou então que demitiu Rita Serrano, até então presidente da Caixa. De acordo com o comunicado, Lula agradeceu seu trabalho e dedicação no exercício do cargo. E em seu lugar, o governo federal então escolheu para seu lugar ali o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes. Ele foi escolhido, então, ele é funcionário aposentado da própria Caixa, foi diretor do FUNCEF e é ligado também ao deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP do PB. Chegou ao cargo como indicação do Centrão, mas especificamente como indicação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, de Alagoas. Então, logo após essa indicação dessa troca que aconteceu, então a Arthur Lira já fez aí, ou já pautou aí para amanhã mais uma votação. Maurílio, vamos dar uma olhadinha, não sei se já está tudo certo aí para a gente fazer um giro Brasil para saber como está o Ibovespa aí, que está cada vez pior ao longo dessa quarta-feira, né? É isso mesmo, Isa. E tudo isso que você trouxe de notícias, de informações também, tem ajudado nisso. Esse cenário doméstico, especialmente, está fazendo a diferença hoje na Bolsa de Valores. Esse travamento do andamento da política também econômica do governo, a pauta econômica que o governo tinha intenção de dar uma agilizada, também está contribuindo e está pesando no índice neste momento. Então, a gente registra aqui o Ibovespa perdendo 113 mil pontos, está aí na casa dos 112.820, com uma queda neste momento de 8,23%. Aqui está o desempenho exatamente dos últimos dias. Então, a gente registrou ontem um índice positivo, né? A Bolsa subiu ontem, mas nos 5 pregões anteriores houve queda nos papéis, né? Perda de valor nos papéis e hoje, novamente, essa desvalorização dos papéis aqui na Bolsa de São Paulo. 11 bilhões 640 milhões é o volume negociado até esse momento, 4 horas e 10 minutos da tarde, faltando 50 minutos para o fechamento do mercado. O dólar que bateu em 4,99, agora está em 5, aumento de 0,2%, um aumento discreto. A Petrobras, neste momento, está operando em alta de 0,22%. E a gente estava até analisando aqui os índices das blue chips, que fazem bastante diferença, as grandes empresas que têm grandes volumes negociados na Bolsa de Valores, e é justamente Petri 4 aqui, que ajuda a que o índice não caia tanto, que o Ibovespa não caia tanto. Neste momento, um aumento no valor dos papéis de 0,25% em Petri 4
Petri 3 com uma pequena queda de 0,08, muito perto da estabilidade. Outra empresa das Blue Chips que se destaca é o Itaú Unibanco, nesse momento ganhando 0,41% de valor. A Vale, que estava bem, estava nos últimos 2 pregões, aliás, a Vale estava registrando resultados positivos e estava elevando, ajudando a manter o alto patamar na Bolsa de Valores de São Paulo. Nesse momento está apresentando uma queda de 0,33%. Tem a ver com o preço do minério de ferro, mas também surpreende isso, porque durante toda a quarta-feira, praticamente, a Vale estava no verde. Daqui a pouco a gente vai entender os motivos que levaram a essa queda. E aí indo ainda para o cenário negativo, a gente ainda encontra o Bradesco com uma queda de 0,21 e o Banco do Brasil está estável nesse momento, não ganha nem perde valor. Uma análise um pouco mais geral aqui sobre variação diária de empresas como um todo, uma pequena faixa no positivo, inclusive Magalu aqui no positivo, que é outra surpresa que ficou negativa durante todo o dia. Ontem, um péssimo dia para Magalu no mercado de ações. Hoje, agora, reagindo, 1,42% de aumento. Até 2h30 da tarde, mais ou menos, Magalu perdia mais de 6% no valor. E agora essa virada também, depois a gente vai tentar entender o que aconteceu. O que levou à queda foram as declarações que o mercado não gostou da CEO da empresa, da Luísa Trajano, que acabou fazendo algumas críticas ao mercado e, de uma certa forma, isso não caiu bem entre os acionistas. Então, ficou entre os investidores, melhor dizendo, perdão. E aí agora a gente vê essa virada aí nos papéis da Magalu, daqui a pouco a gente também vai tentar entender. A gente tem aqui no lado, então, negativo, a WEG continua o dia inteiro, ou todo dia nesta quarta-feira, a WEG ou VEG ficou negativa, tem a ver com o resultado já apresentado ontem na temporada de resultados. Daqui a pouco a gente traz os números e os detalhes. Grupo Pão de Açúcar também com uma queda bastante significativa de 6% nesse momento. Aqui também uma queda de 5,4% da Redditor, que também não estava aparecendo entre as maiores quedas e agora está aparecendo. E depois MRV com queda de 4,73%. Natura e Grupo Vamos também apresentando nesse momento uma redução de valor nas suas ações. A gente ainda vai tratar de muitos assuntos aqui no Closing e principalmente analisando as situações das empresas mais importantes e do que tem acontecido nesta quarta-feira. Isa. Bom, vamos falar de papéis da Light, porque eles que estão já negociados fora do Ibovespa lideram entre as maiores perdas do mercado à vista, recuando agora há pouco ali quase 12%, a R$ 5,11. E esse movimento acontece, segundo analistas, é um movimento negativo ali que tem como pano de fundo a recuperação judicial da empresa que a gente vem trazendo aqui ao longo dos meses. O mais recente destaque envolvendo a companhia se trata, então, da decisão da área técnica da CVM de processar Eduardo Guardiano Leme Gotilha, que é diretor de RI da Light, por não ter informado corretamente investidores sobre os problemas financeiros da empresa pouco antes da companhia entrar em recuperação judicial. Essa informação, então, saiu nesta quarta-feira, amargando as perdas ainda mais para a Light, que é negociada fora do Ibovespa. Bom, vamos então para alguns resultados, já que começou a temporada de balanços, começando com Santander. Já vou até pedir para o Maurílio abrir Santander para a gente dar uma olhada. Ele passou, a gente conseguiu ver um geral dos bancos, mais especificamente Santander, que teve seu lucro registrado, divulgado, né? Divulgou um lucro líquido de 2,72 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2023, apresentando uma queda anual de 12,6%. O número veio acima das expectativas. A receita total da empresa do trimestre foi de 18,53 bilhões de reais, um aumento de 6,91% em relação ao mesmo período de 2022. E a margem financeira cresceu 2,1% e a carteira ampliada cresceu 7,9%. O índice de inadimplência ficou em 85% e a provisão para devedores duvidosos foi de 5,6 bilhões de reais, representando uma queda trimestral de 6% e aumento anual de 10,8%. Santander, Maurílio.
Santander, viu, Isa, que teve esse resultado aí que não agradou o mercado nesta quarta-feira. Os resultados apresentados ontem, depois do fechamento do pregão, essa é uma norma, já que esses números não podem influenciar nos resultados daquele dia da Bolsa de Valores. Então, ou se divulga esse balanço antes da abertura do mercado ou depois. Santander divulgou depois. E aí hoje vem o reflexo exatamente disso tudo que a gente registrou aí. Neste momento, as ações negociadas a R$ 27,03, com uma desvalorização de 1,67%. O valor é muito próximo do mínimo, da máxima, né, negociada no dia de hoje, abriu com 26,11, chegou em 27,1, mas chegou na mínima aí de R$ 26,01. Vamos falar de VEG, então, já que você estava falando aí no nosso giro de mercado, mas especificamente, então, teve seu resultado apresentado nessa quarta-feira, apresentando um lucro líquido de 1,31 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 13,3% em relação ao ano anterior. O EBITDA atingiu 1,738 bilhão de reais, com um aumento anual de 10,9%, e a receita operacional líquida alcançou 8,74 bilhão, com um aumento de 2,1% ao ano. VEG, então, que inclusive estava ali no negativo após a divulgação dos resultados, né? Ali ampliando suas perdas, aí com os investidores avaliando bem mal os números ali do terceiro trimestre apresentados hoje pela companhia, né? É verdade, Isa. R$ 31,95 é o valor agora atualizado da ação da VEG. E eu puxei alguns dias aí para a gente ver justamente o desempenho. Veja que interessante, né? Na segunda subiu bastante, na terça, ontem, portanto, subiu bastante, porque havia uma expectativa de bons resultados. E aí o mercado é feito disso, de muita expectativa e de projeções. E aí quando os números vieram, não significa que os números são ruins, mas não é na proporção que os investidores esperavam. E aí todo esse ganho que foi registrado nos últimos 2 pregões, hoje vem na margem oposta, exatamente na situação oposta, uma queda aí de 8,74% no valor das ações. Outra ação que cai bem também, por conta de seus resultados, né? Não tanto quanto o VEG, porém está no negativo aí, Klabin, que divulgou lucro líquido de 245 milhões de reais no terceiro trimestre, sofrendo uma queda significativa de 88% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado atingiu 1,352 bilhão de reais, representando uma queda anual de 41%, e a receita líquida da empresa foi de 4,4 bilhões de reais, uma redução de 20% em relação ao ano anterior, com as vendas totalizando 967 mil toneladas, uma queda de 5% no ano. Klabin, temos aí, Maurílio? Temos sim. Klabin agora operando com uma perda de valor de 0,45% nas suas ações, e agora o valor que ela está sendo negociada é de R$ 4,44. Na abertura valia R$ 4,40, chegou a R$ 4,47, variou entre R$ 4,35 e R$ 4,47. Nesse momento está em R$ 4,44, também uma queda de valor nos papéis da Klabin, Isa. Bom, vamos falar agora de Petrobras, depois do tombo nas ações ali na última segunda-feira, causado pela alteração no estatuto para indicações de cargos. O presidente da estatal divulgou um vídeo para tentar conter os danos. Nele, Jean Paul Prats afirma que a mudança aprovada pelo Conselho não libera a Petrobras de seguir a lei das estatais. Inclusive, a Petrobras se manifestou hoje falando que falou de um jeito que pegou mal para o mercado, né? Eles deveriam ter sido mais cautelosos em relação a esse anúncio. Vamos ver um trecho, então, do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Essa proposta de mudança buscou alinhar o Estatuto Social da Petrobras ao disposto na lei das estatais. A proposta mantém todos os requisitos previstos na lei para as indicações de membros da administração. O parágrafo 2º do artigo 21 do Estatuto Social reproduzia exatamente o mesmo conteúdo de cada um dos incisos do artigo 17, parágrafo 2º da lei, que estão suspensos por decisão cautelar do STF, que considerou esses incisos inconstitucionais.
Se a decisão final do Judiciário for no sentido de manter o artigo na lei, ele valerá por si mesmo, pois a lei é para todos e a Petrobras será automaticamente obrigada a cumpri-lo. Estar ou não repetido no Estatuto faz zero diferença, porque a empresa, como todos, é obrigada a estar de acordo com a lei. Portanto, não há aqui qualquer redução nas exigências em relação à lei das estatais. E o nosso Estatuto Social continua a determinar o cumprimento total da lei das estatais e de qualquer outra lei. A mudança não exonera a Petrobras de seguir a lei das estatais. Pelo contrário, deixa claro que, independente de qual seja o contorno da legislação, a Petrobras seguirá. Esforço aí, né, de Jean Paul Prats e de todos os diretores da Petrobras, justamente para tentar reduzir os respingos que essa medida tem causado e tem trazido para o mercado como um todo, e uma perda de valor aí na companhia. A reserva de caixa para reter recursos e não distribuir os dividendos extras que a Petrobras pretende implementar já é adotada por uma série de empresas de capital aberto no Brasil e no mundo. São grandes empresas como Ambev, Banco do Brasil, Itaú, Vale, que também tem esse mecanismo. E essa mudança pode sinalizar uma menor distribuição de dividendos extras aos acionistas da Petrobras ao longo dos próximos trimestres. Anteriormente, a empresa distribuía 60% do fluxo de caixa livre, mas reduziu para 45% na nova política de dividendos. A nova reserva de caixa bloqueia até 70% do lucro líquido ajustado, permitindo que a Petrobras use esses recursos em outras alternativas, como investimentos em transição energética. A proposta ainda vai ser apresentada na próxima Assembleia de Acionistas. Bom, e ainda falando sobre Petrobras, essa Assembleia que o Maurílio acabou de trazer em novembro, que pode aprovar a criação de uma reserva de remuneração de capital na Petrobras, o que pode, então, limitar os dividendos. E isso contribui, então, com a redução no ritmo de pagamento que a empresa vem mostrando. Inclusive, a Petrobras e Vale, as maiores pagadoras de dividendos do Brasil, reduziram o ritmo de distribuição de lucros aos acionistas, mas por diferentes razões. Em 2022, as duas empresas representaram 57% dos dividendos pagos no Brasil, caindo para 38% neste ano. A Vale enfrentou a desaceleração da economia chinesa, afetando os seus resultados, e a Petrobras está com foco nas mudanças políticas para reduzir a distribuição de proventos aos acionistas. Vamos ver então Petrobras no mapa? Vamos como lá, está operando hoje em alta novamente, né, depois daquelas perdas de segunda-feira? Exatamente, agora é um momento bom para a Petri 4 com valorização de 0,36%, Petri 3 com uma valorização de 0,08% nesse momento. A gente ainda vai falar muito sobre Petrobras aqui no Closing com os nossos entrevistados, justamente para ter uma análise um pouco mais completa de tudo que vai acontecer e até, quem sabe, uma previsão de como serão os próximos dias. Agora a gente fala de reforma tributária, porque o relator da reforma no Senado, Eduardo Braga, apresentou hoje a primeira versão do texto sobre a mudança nos impostos. Entre os pontos alterados em relação à proposta aprovada pela Câmara em julho estão, então, o aumento do Fundo de Desenvolvimento Regional dos Estados de 40 para 60 bilhões de reais, a revisão a cada 5 anos dos benefícios que reduzem a tributação de setores específicos e um artigo que limita, então, a carga tributária sobre o consumo. A reforma tributária ainda precisa passar por comissões, pelo plenário do Senado, e se houver mudanças no conteúdo, o texto, então, volta à Câmara e quem cabe a análise final. Em seguida, se aprovado, o texto vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa de Eduardo Braga é votar o relatório na Comissão de Constituição e Justiça no plenário do Senado entre os dias 7 e 9 de novembro. E quem deu uma declaração também sobre esse texto da reforma tributária foi Simone Tebet. Ela falou mais cedo que esse texto aí, elogiou muito esse texto, é extremamente positivo, segundo palavras, então, da ministra do Planejamento, falou que viu o grosso ali do relatório da reforma tributária e que o resultado é extremamente positivo. Ela deu essas declarações lá no Palácio do Planalto depois de uma cerimônia no Conselho de Federação. Ela elogiou, inclusive, Eduardo Braga, falou que é um homem experiente, foi governador
um homem de diálogo e abriu a porta do gabinete para o Ministério do Planejamento. Ela concluiu o texto e apresentou aos colegas mais cedo da casa também. Ainda podem ser feitas alterações, né, como a gente acabou de trazer. A ministra do Planejamento também disse que há medidas possíveis para compensar perdas de receitas causadas por mudanças feitas pelo Congresso em projetos do governo. Segundo ela, a Receita Federal sempre subestima a arrecadação do governo e a alta do PIB vai fazer a arrecadação aumentar e, segundo ela, isso vai ajudar no cumprimento da meta fiscal ali do déficit zero, tão comentado e tão aguardado aí por todos no ano de 2024, assim como deseja e como prometeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no déficit, zerar as contas aí no ano de 2024, disse então essas palavras Simone Tebet. É isso aí, Isa. 4h25 da tarde, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco vai trazer a primeira entrevista do dia aqui no Closing. Não perca, fique ligado, a gente volta rapidinho. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta ao vivo com o BMC Closing aqui na programação da BMC News. E agora a gente vai falar com a Larissa Quaresma, que é analista da Empíricos, e vai participar aqui do nosso programa para ajudar a gente, né, Larissa, a fazer uma análise, principalmente aí dos números do Santander. Primeiro, bem-vinda, uma ótima tarde para você. Muito obrigada, boa tarde para vocês também, ouvintes, é um prazer estar aqui. Como que o mercado reagiu aos resultados do Santander, justamente apresentados hoje de manhã, né? Qual que foi a reação? Vocês já previam essa reação? Como que vocês analisam, então, esses primeiros números, esses primeiros destaques sobre esse assunto? Depois a gente vai analisando item por item aqui, Larissa. Só uma introdução por enquanto. Legal. É curioso porque a ação de Santander, a Unity, né, SAMP 11, ela abriu o mercado subindo nas primeiras horas, ali nos primeiros minutos do pregão, e depois ela virou para baixo e começou a cair, juntamente com o Bradesco, que também virou para o negativo, e Itaú permaneceu, da última vez que eu vi, há poucos minutos atrás, permaneceu com uma única alta dentre os bancões nesse pregão. Então, os números, quando você olha na linha final ali,
do lucro líquido, a um primeiro olhar, ele veio acima da expectativa do mercado, né? Um lucro líquido com um retorno sobre patrimônio de 13%, um número de 2,7 bilhões de reais, mas esse lucro, na verdade, foi muito ajudado por questões tributárias. Nesse trimestre, o Santander pagou praticamente zero, comparado com o lucro de bilhões, né, praticamente zero de imposto de renda corporativo. Então, isso acabou ajudando muito essa linha final. Quando a gente sobe a análise para o lucro antes dos impostos, na verdade, teve uma pequena decepção aí e acredito que seja por isso que a ação esteja caindo hoje. Larissa, aqui, Isabela falando. Tem alguns fatores aí para destacar no resultado do Santander, né? Tem a questão dos lucros, carteira de crédito. O que você destacaria, assim? Você falou que teve uma expectativa boa aí, né? Teve uma avaliação boa. Porém, eu vi até alguns analistas dizendo que era até abaixo das expectativas em relação ao resultado. Mas o que você destacaria? Algo surpreendeu dentro desses números do Santander? A gente teve surpresas positivas e surpresas negativas, tá? A nossa avaliação aqui da Empiricus Research é de que foi um resultado fraco. É possível, sim, ver uma evolução da operação em relação ao trimestre anterior, mas, no todo, ainda é um resultado muito fraco e muito aquém de um banco do potencial do Santander. Então, o que eu destacaria de positivo foi a inadimplência. Então, a gente viu a inadimplência cair pela primeira vez em vários trimestres, né? Tem muito tempo que a gente não vê o indicador de inadimplência no Santander cair. A gente aqui não esperava ver uma queda nesse indicador, a gente esperava que ele ficasse ou estável ou subindo um pouquinho ainda para Santander, e ele teve uma queda relevante, puxada pelas linhas de crédito à pessoa física. Então, eu diria que esse foi o principal destaque positivo. O que a gente vê de negativo foi a margem com o mercado. Na minha opinião, esse foi o principal destaque negativo, porque o management do Santander, ele vinha sinalizando que essa linha margem com o mercado, que na verdade ela é o resultado da tesouraria do banco, ela desde que a curva de juros começou a subir aqui no Brasil, lá no meio, mais ou menos, de 2021, a gente viu as tesourarias dos bancos começarem a sofrer nessa remarcação dos próprios títulos a mercado, né? E aí, alguns bancos conseguiram virar para o positivo essa linha depois, como foi o caso de Itaú. Outros estão conseguindo gradualmente, como é o caso de Bradesco. Agora, no caso de Santander, a gente vê essa linha consistentemente muito negativa. A tesouraria entregando um prejuízo entre 500 milhões de reais e 1 bilhão de reais só na tesouraria todo trimestre. Né? Então, no início desse ano, o Santander ele vinha sinalizando que a gente deveria esperar uma melhoria na tesouraria ao longo do ano, e essa melhoria não tem acontecido na velocidade esperada. No primeiro TRI foi 1 bi de prejuízo, no segundo TRI foi 840 milhões de prejuízo, e agora no terceiro TRI, 830 milhões de prejuízo. Então, praticamente em linha com o prejuízo do trimestre anterior. Né? Então, é uma linha que a gente não está enxergando a evolução. A gente viu a curva de juros subir muito nesse período de 2 anos, depois ela caiu bastante, né, no segundo TRI, parte do terceiro TRI, e mesmo assim a gente continua vendo esses prejuízos bem grandes. Então, eu colocaria esse como o principal destaque negativo. Em relação ao retorno sobre o patrimônio líquido, né, o ROI, um indicador que mostra justamente como que é essa rentabilidade do banco, como que você avalia o ROI do Santander nesse último trimestre? Bom, quando a gente pega a linha final, o lucro líquido ajustado, ele cospe para a gente um retorno sobre patrimônio líquido de 13,1%. Então, esse resultado é ajustado, tirando itens não recorrentes, e ele também considera essa alíquota de imposto de renda praticamente zerada, que eu tinha comentado no início. A gente fez um ajuste aqui para simular o quanto seria esse lucro líquido com uma alíquota de imposto de renda normalizada para a operação. A alíquota de imposto de renda e contribuição social dos bancos é 46%, mas quando a gente tira ali economia de impostos que o juro sobre capital próprio dá, a gente chega em algo como 34% de alíquota recorrente. Se a gente joga essa alíquota no lucro antes dos impostos, a gente chega em um lucro bem menor
e um retorno sobre patrimônio líquido de 8%. Então, assim, 13% já é fraco, já é abaixo do custo de capital. A gente usa aqui no research nosso um custo de capital de 15,5% mais ou menos. E acho que seria algo parecido para Santander, né? Então, esse retorno sobre patrimônio líquido ajustado, ele já está abaixo do custo de capital. Quando a gente normaliza a alíquota de imposto de renda, ele fica mais abaixo ainda, 8%, né? Então, para uma operação bancária que deveria ser extremamente rentável, por isso a gente considera que ainda é um resultado fraco, tá? A gente acha que é preciso a gente ver uma melhoria de fundamento muito maior, tanto na inadimplência quanto na tesouraria, para a gente conseguir vislumbrar aqueles tempos de ROI de 18% a 20% que o Santander já entregou no passado. Larissa, olhando agora para as perspectivas futuras, quais são os principais desafios e oportunidades que você vê, então, para o Banco Santander e também para o setor como um todo? Legal. No caso do Santander, o principal desafio que eu vejo é essa questão da tesouraria, porque a gente viu essa tesouraria passar por diversas configurações diferentes de indicadores macroeconômicos, commodities, câmbio, bolsa a 120 mil pontos, bolsa a 103 mil pontos, né? E você pode estar short, você pode estar long, né? Você pode cobrar um spread maior ali do seu cliente em um título de renda fixa que você vai distribuir, por exemplo. Tudo isso vai para a tesouraria. E através de vários ambientes diferentes, a gente não viu essa tesouraria performar bem. Então, no caso do Santander, eu vejo esse como principal desafio, dado que a gente já está vendo uma melhora de comportamento na inadimplência. Então, eu colocaria esse como o principal desafio do Santander. O que eu vejo como oportunidade agora, né? Agora que a inadimplência está caindo, o Santander ele tem a oportunidade de aumentar, voltar a crescer o spread médio dele, porque com o momento difícil de endividamento das famílias brasileiras, de inadimplência ainda muito alta, tem um tempo já, pelo menos desde o início do ano passado, que o Santander vem priorizando o crescimento em linhas de crédito mais conservadoras e com mais garantia, que por terem uma inadimplência menor, elas também são mais baratas e têm um spread mais reduzido. Então, com esse início de comportamento de queda de inadimplência, pode ser uma oportunidade do Santander voltar a crescer em linhas de maiores spreads e, assim, aumentar, nem que seja um pouco, a rentabilidade do banco como um todo. Em relação aos outros bancos, Larissa, deixa eu até aproveitar que você falou aí sobre o setor, eu até separei aqui o setor de bancões neste momento na Bolsa de Valores, agora 4h37, para a gente mostrar exatamente o panorama desse minuto, desse momento. Pedi para o pessoal colocar na tela cheia aí para a gente mostrar exatamente como estão os bancões, o comportamento neste momento. Então tem Santander caindo, os três papéis do Santander, né? SAMB 3, SAMB 4, SAMB 11, queda de 1,68, 1,35 e 0,97 respectivamente. O Bradesco, como você pontuou também, 0,56, Itaúsa caindo, e Itaúsa 4, ITSA 3, ITSA 4. Banco do Brasil agora com números positivos, uma valorização aqui de 0,18% nos papéis. E tem alguém aqui que é o Itaú Unibanco, Itub 4, que está assim, ó, vai e vem. Uma hora está no verde, outra hora está no vermelhinho aqui. Existe algum fator que está levando a isso, Larissa, nesse momento? A parte da divulgação do resultado do Santander, você acha que tem alguma outra notícia, algum fato novo no mercado que está levando a essa queda dos bancões? É preciso considerar que hoje é um dia negativo. A gente está vendo a maior parte do Ibovespa cai hoje. São exceções as empresas que estão subindo, né? Então, eu acho que vale a gente observar isso. Nem sempre tem um motivo especial, né? Agora, eu acredito sim que o resultado do Santander, ele influencia, esse é um ponto. Um outro ponto que pode estar influenciando é a questão da pressão do governo pelo cumprimento do orçamento de 2024, que poderia passar pelo fim do juros sobre capital próprio.
A gente tem muito pouca visibilidade sobre como vai ser essa extinção desse instrumento, que, como eu falei antes, ele reduz a alíquota efetiva de imposto de renda que os bancos pagam, não só os bancos, mas outros setores também, mas é um dispositivo que os bancos usam muito por eles serem extremamente lucrativos e muito bons pagadores de proventos. Então, eles acabam usando muito juros sobre capital próprio. Eu acho que nessa semana, especificamente, que a gente não tem Copom, a gente não tem FONC, tem relativamente pouca coisa na agenda de dados macroeconômicos, né, temporada de resultados só começando aqui, o foco acabou se voltando um pouco por essa agenda econômica da política, do Congresso Nacional. Então, a gente viu que o projeto de lei da tributação dos super ricos, né, que era para ser hoje, foi adiada para amanhã, e a gente vê esse toma lá da cá, né, de um lado o executivo pressionando por mais receitas e do lado o Congresso tentando adiar. Então, isso ataca os bancos em cheio, é claro, né, porque eles têm um bolso muito grande para pagar qualquer tipo de tributação e isso pode estar influenciando, sim. Dito isso, não podemos esquecer que hoje é um dia que a gente está vendo quase tudo cair. Larissa, alguns analistas acreditam que o Banco do Brasil deve ter o maior lucro entre os bancos ali, né? A gente viu o resultado de Santander hoje, tem ainda Itaú, Bradesco, né? Como é que você enxerga, como os bancões devem se sair nessa temporada do terceiro trimestre? A gente tem uma expectativa boa para os números de Itaú, principalmente, e Banco do Brasil até um pouco menos, tá? Itaú, a gente tem uma expectativa boa porque ele já começou a reduzir a inadimplência no segundo tri. E a gente pode começar a ver uma redução mais forte ainda dessa inadimplência no terceiro tri. O Itaú pilotou muito bem esse ciclo de crédito, isso deve ser reconhecido. A gente até tem uma recomendação de compra aqui na casa, né, para Itaú Unibanco. Então, eu acho que sustentado pela inadimplência mais baixa do que os pares e provavelmente com uma queda mais forte do que os pares também, acho que deve ser um bom resultado muito bom. Banco do Brasil, a gente espera um resultado bom sim, mas mais pelo perfil estrutural da carteira de crédito dele, que é muito centrada no agro, do que pela questão de execução em si. Pode até ser de execução, mas talvez da gestão passada, que a gestão atual ainda está colhendo os frutos, porque é uma carteira de crédito de R$1 trilhão, ela é muito grande. Qualquer mudança na política de crédito que você tenha adotado, que seja em janeiro, para ela começar a mexer o ponteiro nessa carteira de crédito vai demorar pelo menos um ano, né? Quando é muito rápido. Então, a gente enxerga, assim, a possibilidade de um resultado positivo, mas a gente não tem uma visão tão positiva para a ação, dada a possibilidade aí da gestão da companhia desvirtuar um pouco o foco para questões sociais mais e um pouco menos para o lucro, né? Legal, Larissa. Obrigado, viu, pela sua participação, por essas contribuições que você está trazendo aqui para a gente no Closing. Sinta-se convidada para voltar quando quiser aqui na programação da BMC News. Será sempre um prazer. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Uma ótima tarde para você. Igualmente. Bom, acho que agora dá tempo da gente fazer um giro, né, Isa, para a gente ver mais ou menos como está nesse momento o nosso índice Ibovespa, faltando 17 minutos para o fechamento do mercado e depois a gente já aproveita para ver como estão as bolsas também lá nos Estados Unidos. Então o Ibovespa nesse momento mantém mais ou menos o mesmo índice de queda de 0,84%, com 112.809 mil pontos. 12 bilhões, quase 13 bilhões aqui de volume negociado, chegando já no mesmo volume negociado ontem, na terça-feira, né? Dia em que a Bolsa deu um respiro e subiu um pouquinho. Agora, mais um dia de queda aqui é o que está se desenhando nesse momento no mercado. Aproveitar para ver o dólar, se teve alguma variação. Dólar também, praticamente com o mesmo índice do nosso último giro, um aumento de 0,19%, cotado a R$ 5,00 redondos. Isa, você tem os números aí lá dos Estados Unidos?
Vamos então com os números do mercado norte-americano. Neste momento, então, lá em Nova York, o índice Dow Jones continua em queda, 0,25% de queda. SP 500 caindo 1,41% de queda. E Nasdaq, as bolsas de tecnologias, aí após resultado de algumas empresas, 2,40% de queda lá em Nova York. Vamos ver também fechamento de petróleo que já teve o seu resultado divulgado, os preços internacionais encerrados nesta terça-feira. Vamos ver então os preços que fecharam em alta, inclusive Petrobras acompanhando aí essa alta do petróleo nesta terça-feira. Os preços fecharam com altas, com atenções todas, claro, voltadas ali ao Oriente Médio devido ao escalamento das tensões por lá. Temos o barril WTI com alta de 1,97% e aos $85,39 e o barril Brent, que é a referência para a nossa Petrobras, aos 2,34% de alta, aos $90,13 o barril. Vamos conversar sobre isso também daqui a pouco com os nossos analistas para entender aí, inclusive, algumas casas, alguns analistas acreditam que esse valor pode ultrapassar os $120 o barril aí por conta da escalada, né, uma possível escalada dessa guerra, dessas tensões. Então a gente vai ficar acompanhando o petróleo e conversar com nossos especialistas ao longo da nossa programação. Neste momento, o senador Eduardo Braga, ele leu o relatório da reforma tributária lá na CCJ. Eduardo Braga, então, lê o relatório da proposta na CCJ, na Casa Alta. A sessão está sendo transmitida ao vivo, daqui a pouquinho, então, né, se a gente puder ter esse relatório que está sendo lido neste momento pelo senador Eduardo Braga. Inclusive, a gente trouxe agora há pouco justamente sobre este assunto, né? Ele que apresentou a primeira versão do texto sobre as mudanças ali nos impostos, entre os pontos alterados em relação à proposta aprovada pela Câmara. Então, seria que em julho, aliás, que foi no mês de julho essa proposta que foi alterada, estão aumento do Fundo de Desenvolvimento Regional dos Estados de 40 bilhões para 60 bilhões de reais, a revisão a cada 5 anos dos benefícios que reduzem a tributação de setores específicos e um artigo que limita a carga tributária sobre consumo. Reforma tributária ainda precisa, então, passar por comissões e pelo plenário do Senado. E, neste momento, então, ele faz esta leitura. Daqui a pouquinho a gente vai seguir acompanhando para trazer mais detalhes para vocês. Uma outra notícia de Brasília, o relator do projeto de lei de taxação de fundos de alta renda, o deputado Pedro Paulo, considera aumentar a alíquota de 6% para 8% para compensar a equiparação de tributação de fundos offshore. Além disso, há debates sobre o número mínimo de cotistas para fundos isentos de impostos, como o FIAGRO, e a classificação de entidades de investimento. A votação da proposta foi adiada ontem, em parte devido à insatisfação política por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. O cancelamento da reunião é interpretado como um sinal de descontentamento político com o governo. A reunião com líderes pode acontecer hoje e, se houver entendimento, a pauta pode ser colocada em votação. Caso não haja acordo, ela pode ser adiada só para a semana que vem. Bom, a gente segue acompanhando então as notícias do mercado nesta terça-feira e como a gente trouxe agora há pouco, o Ibovespa continua em queda, amargando as perdas aí, liderada por WEG, que teve um resultado aí bem abaixo do esperado, liderando as perdas com quase 9% de queda, seguida aí de Pão de Açúcar, Redditor, MRV, algumas ações aí que estão colocando o índice para baixo. A gente falou agora há pouco sobre a reforma tributária, que está sendo, neste momento, debatida lá no Senado. Então, vamos ao vivo até lá, porque o relator da reforma, Eduardo Braga, está falando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter, então, o relatório que está sendo lido, neste momento, lá em Brasília, que é o relator da proposta do Senado, apresentando, então, esse texto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esse texto, então, que inclusive foi muito elogiado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. A gente segue acompanhando as informações aqui
que chegam em relação à guerra, há uma escalada dessa guerra, inclusive influenciando no preço do barril de petróleo, essa escalada, essa possível incursão terrestre de Israel à faixa de Gaza, Israel confirmando que realmente pode acontecer nas próximas horas aí essa incursão, essa invasão por terra por lá, que seria uma catástrofe, seria algo muito mais pesado. E, inclusive, uma informação, uma atualização que acaba de sair em relação à guerra ali entre Israel e Hamas, o embaixador israelense na ONU, ele anunciou hoje a suspensão de vistos israelenses para representantes das Nações Unidas a fim de impedir a entrada de funcionários da organização em Israel. Em entrevista a uma rádio do Exército israelense, ele disse que a recusa da autorização já foi implementada e o país rejeitou um pedido do subsecretário-geral das Nações Unidas. E ele falou que chegou a hora, usou essas palavras, abre aspas, chegou a hora de lhes ensinar uma lição, disse o diplomata. E essa medida foi tomada aí em resposta ao discurso que foi muito comentado aí ao longo desse último dia, o discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, durante o Conselho de Segurança sobre a guerra entre Israel e Hamas. Então, após esse discurso, o embaixador de Israel ficou muito furioso, inclusive pedindo a renúncia do secretário-geral da ONU, e eles, então, tomaram essa decisão nessa quarta-feira de suspender vistos para funcionários da ONU. Agora sim, vamos lá para Brasília, com o senador Eduardo Braga, que leu o relatório da reforma tributária na CCJ. Vamos ouvir um pouco o trecho. Neste momento, Davi Alcolumbre falando. As alterações propostas pelo relator e da possibilidade de alteração no texto na comissão e no plenário, nós precisaríamos ter um tempo adequado para devolver a matéria para a Câmara dos Deputados. E, nesse sentido, o calendário de 6, 7 e 8 de novembro comporta esse entendimento construído coletivamente com o presidente Rodrigo, com Vossa Excelência e com os líderes partidários. Então, eu determino a Secretaria-Geral da Mesa da Comissão que convoque uma reunião extraordinária para o dia 7, uma terça-feira, 7 de novembro, 9 horas da manhã, para a gente ficar, se for necessário, toda terça-feira, discutindo o relatório de Vossa Excelência e dando a palavra para todos os senadores, inclusive suplentes e não titulares desta comissão, para que essa matéria vá para o plenário do Senado Federal no dia 8 e no dia 9 para sua deliberação final em primeiro e segundo turno, para podermos, no dia 10, devolvermos à Câmara dos Deputados para que ela possa fazer essa tramitação regimental. Muito obrigado pela presença. Presidente, só para compreender, então, Vossa Excelência, a deliberação será apenas em plenário, não terá deliberação na CCJ? Dia 7 na CCJ. Não, só discussão ou deliberação na CCJ? Discussão e votação. Discussão e deliberação na CCJ. No dia 7. Tá, perfeito. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Cajuru. Presidente. E o prazo, senhor presidente, pela ordem, conforme regimento, o prazo de emendamento será até o encerramento da discussão no dia 7. Perfeito. Exatamente. Presidente Davi Alcolumbre, acompanhando as suas palavras, eu quero apenas aqui, como juvenil desse Senado Federal, dizer do fundo do meu coração, em nome de minha mãe, sobre o senador Eduardo Braga, que já é uma reserva moral desse Congresso Nacional. O senhor senador Eduardo Braga, o senhor entra na história deste Congresso Nacional, porque eu lhe acompanhei com a habilidade, com a capacidade de ouvir todos os segmentos do Brasil. Em várias vezes estivemos juntos. O senhor não recusou ouvir rigorosamente ninguém. Eu sei que o senhor, com toda a sua dificuldade de saúde, sei das horas que o senhor passou sem dormir, que o senhor atendia gente até de madrugada. Então, o senhor entra na história desse Senado Federal com essa relatoria, pode ter certeza disso, para glorificar seus filhos, sua família. E muito obrigado, em meu nome, em nome do Senado. Não é porque... Um trecho aí, então, dessa discussão no Senado, na Comissão de Justiça, onde está sendo apresentado, neste momento, o relatório. A gente vai atualizando e trazendo as informações. 4h54, vamos chamar a Cris Fenster-Seifer, que é analista da Invest 10, para a nossa entrevista. Ô Cris, bem-vinda, viu? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem.
A gente quer falar com você um pouquinho sobre a Renner, né? Esse setor aí de varejo que esse ano está sofrendo um bocado, ao mesmo tempo a gente está vendo o melhor período do ano para esse setor se aproximando, e a gente queria começar com esse assunto com você para saber expectativas, para saber sobre planos, projetos e como está o setor como um todo, começando pela Lojas Renner. Tá bom. O setor de varejo, não apenas de vestuário, está sofrendo muito. A gente viu aí a Magazine Luiza, por exemplo, que era a queridinha do varejo há um tempo atrás, chegando na menor cotação historicamente aí dos últimos anos. E no caso da Renner, acaba que ela entra nesse contexto difícil macroeconômico para o varejo, com juros altos, o consumidor brasileiro bastante endividado e a inflação ainda alta. Então, a gente não pode separar esse macro do que acontece com a empresa, mas vale lembrar que a Renner tem uma operação muito forte, é uma das empresas consideradas o benchmark setorial, onde as outras empresas se inspiram nela para atingir as margens que ela conseguiu e também as marcas fortes que ela vem construindo. Então, eu acredito que o terceiro trimestre da Renner ainda deva ser impactada pelo macroeconômico, não deve ser um setor, um trimestre muito forte, mas também é importante lembrar que o terceiro trimestre para varejistas de vestuário acaba não sendo grande driver para as ações, porque não temos datas importantes na venda de vestuário. A gente tem no quarto trimestre, sim, uma grande concentração de vendas com o Natal e a Black Friday, e aí sim, o quarto trimestre que vai nos dizer o quanto o macroeconômico está impactando na operação da Renner. Eu espero uma continuidade, aí o terceiro trimestre deve ser ainda um pouco fraco, o segundo trimestre foi fraco, mas nesse preço atual das cotações da Renner, eu considero que a ação é muito barata, ela está num múltiplo aí estimado para o ano que vem abaixo de 15 vezes nas minhas estimativas, o que é realmente muito baixo para o varejo, ainda mais para uma operação que tem qualidade como ela, que é desalavancada, e aí isso daí é um fator chave quando a gente compara com as outras varejistas que estão aí também em queda forte, como a Magazine Luiza, a Via Varejo, elas têm uma alavancagem muito alta, não é o caso da Renner. A Renner tem um balanço muito forte e não está alavancada, além de ter esse perfil de qualidade histórica na entrega de resultados. E, por fim, eu também queria comentar um aspecto importante, que é a remessa conforme, né? As pessoas, o mercado estava sempre muito preocupado corretamente com a concorrência da Shein e das plataformas chinesas, mas a gente tem que o governo implementou a remessa conforme, já está em vigor, a gente já vê isso acontecendo nas compras internacionais e também deve ajudar um pouco as vendas das empresas nacionais. Inclusive, recentemente o BTG, eu acredito, divulgou um relatório mostrando que o diferencial de preços já diminuiu. Então, isso é um ponto positivo para a Renner, mas desde que foi implementado o remessa conforme, as ações não reagiram, né? Então, eu acredito que a empresa está muito barata em termos de múltiplos, comparativos com o histórico nos preços atuais. Acredito que ela vai sair dessa crise aí de juros altos, desse ciclo de juros altos no Brasil, fortalecida, porque a gente vê que vários concorrentes não conseguem ou tem que diminuir as operações, fechar lojas, né? A gente tem a Marisa, por exemplo, numa situação financeira mais delicada que ela, comparativamente à Renner. Então, e sem falar em todas as outras operações menores que acabam fechando no país nesse momento de juros altos e cenário econômico difícil. Então, a tendência quando os juros começarem a baixar com mais vigor, já começaram a baixar, mas efetivamente irem para um patamar melhor, essas empresas muito fortes, como é o caso da Renner, e que passam por essas crises, também podem sair delas fortalecidas. Acho que tem a concorrência da Shein, mas
não é tão acirrada também como no caso de Casas Bahia, Magazine Luiza, com a Amazon e Mercado Livre, porque também vestuário tem a questão das coleções, do produto, da prova, né, do tecido, enfim, tem componentes que ele é um pouquinho menos comoditizado do que outros produtos como eletrônicos, por exemplo, onde o produto é exatamente o mesmo, e aí realmente a concorrência é ainda maior dentre as demais plataformas. Você acredita numa análise parecida em relação à C&A? Você acha que é mais ou menos um espelho? Ou a C&A aí vai ter algumas outras particularidades em relação à Renner? Eu acho que a C&A ela tem como particularidades um balanço um pouco mais alavancado, porém ela também, ao contrário da Renner, que tem como uma força um balanço mais forte, menos alavancado, ao contrário da Renner, que no último trimestre teve um resultado fraco, a C&A superou e surpreendeu os analistas e o mercado com um resultado mais forte do que o esperado. Então, a C&A conseguiu melhorar margens, conseguiu vendas maiores, apesar do cenário muito difícil, e com isso eu espero que também no terceiro trimestre o resultado continue melhorando. Importante destacar que a C&A está colhendo os frutos aí de investimentos muito fortes que ela fez nos últimos anos, após o IPO em 2019. Então, ela reformulou toda a parte logística, com várias consultorias, e isso agora começa a surgir frutos, né? Gerar frutos desses investimentos. Então, o resultado da C&A, a particularidade é que o resultado dela está melhor, não exatamente do que o da Renner, porque a Renner ainda é mais lucrativa, né? Mas está melhor em comparação aos últimos anos. A C&A está crescendo mais e está surpreendendo em relação ao que ela entregava para mais, enquanto que a Renner surpreendeu para menos no último trimestre, em termos de receita e lucro, EBITDA. Mas também ela tem um pouco mais de alavancagem, o que, com esses resultados bons, ela está conseguindo diminuir bastante. Então, eu diria que a C&A é mais um case com um pouquinho mais de risco, mas que também, na minha opinião, está barata nos atuais preços. Inclusive, ela já tinha chegado a subir 100% quase esse ano, devolveu boa parte da alta com essa queda mais recente, aí desde agosto, das small caps no Brasil, com a alta dos juros americanos, e também voltou a ficar muito atrativa. E a particularidade é essa, eu espero, no relativo, um resultado um pouquinho melhor para a C&A, uma continuidade na desalavancagem do balanço, e também, igualmente, uma empresa aí que está bastante barata em múltiplos. Legal, Cris. Quero aproveitar essa deixa para mostrar aqui no nosso mapa de calor exatamente esse setor de varejo que você destacou tão bem e que hoje está apresentando um resultado bastante surpreendente, especialmente por conta desse quadradinho verdinho aqui, que é o da Magalu, que agora está subindo 3,55%. O dia todo ficou no negativo. Eu posso até dizer que já fechou, né? Porque são 5 horas e 3 minutos da tarde. Tem o leilão ainda, pode ter uma mudança ou outra, mas esse aqui é o último número em relação ao mercado, tanto que não está tendo alteração. Magalu 3,55 de ganhos. Uma surpresa muito grande depois da perda de ontem, profunda, que se refletiu hoje durante quase todo o dia e depois de um tempinho a reação, a virada, Magalu aqui com 3,55 no positivo. E ao setor aqui de varejo, só Magalu está no verde praticamente, Alpargatas aqui embaixo também no verdinho, mas o restante todo mundo no negativo, com Lojas Marisa na maior perda de valor, menos 12,45%, Pão de Açúcar 5,44%, Vivara, Natura e Guararapes também, além de Açaí e a própria Lojas Americanas. C&A também, que a gente falou agora, uma queda de 2,33%. Esse é o panorama do mercado de varejo que fechou agora. Agora, saindo um pouquinho do varejo, Cris, queria falar sobre Irani. Qual que é a expectativa dos resultados aí para essa temporada da empresa? Tá certo. Bom, a Irani, ela acaba sendo um pouco impactada, apesar dela ter uma participação que não é diretamente em celulose, mas em sim em embalagens.
ela acaba sendo impactada por esse movimento de queda no preço da celulose. Hoje a gente viu o resultado da Klabin mostrando isso, onde a Klabin, por exemplo, teve um volume crescendo um pouco, mas a sua receita acabou caindo bastante por conta da queda do preço da celulose. Então, nesse quesito, a gente pode esperar aí um pouco de impacto na receita aí da Irani, mas é mitigado pelo fato da empresa, como mencionei, ser muito mais exposta aí às embalagens, que, de certa maneira, sofrem e são ligadas com a parte do varejo, mas, no caso dela, muito mais ligadas ao varejo alimentar. Os maiores clientes dela são empresas como frigoríficos, de aves, e aí, por isso, a gente tem, no caso da Irani, uma maior resiliência. A empresa também, ela está colhendo frutos de vários investimentos que ela fez, que já estão aí em fase final de maturação, o que também deve proporcionar margens melhores para ela. Ela está num projeto aí de melhorar o percentual de energias renováveis dentro do portfólio, com redução também de custos de energia, que são custos muito importantes na operação dela, e esses investimentos recentes também começam a gerar frutos e, por isso, sustentar a margem da Irani. Então, eu diria que, dado a resiliência do setor de atuação dela, de embalagens, com grande participação aí de empresas de alimentos, que também acabam sendo mais resilientes em volumes, principalmente, e também por conta desses investimentos, eu espero um bom resultado, um resultado aí resiliente, sem grandes emoções para a Irani. Eu ia até falar para ele, para a gente ver o setor daqui a pouquinho, então, no mapa do calor, mas além de Irani, né, no setor, como é que você enxerga o setor no momento, nesse momento aqui a gente está vivendo para o setor de papel e celulose? Hoje, inclusive, até onde eu olhei ali, as ações da Klabin, elas estavam subindo, apesar do lucro ter caído bastante. É um setor que acaba, de commodity, né? Então, tá ligado com a economia global, principalmente da China. Essa semana a gente teve mais um anúncio de estímulos do governo chinês para sua economia. Ao longo dos últimos meses, a gente tem visto inúmeros estímulos do governo chinês para tentar fazer com que a economia reverta uma série de dados fracos de crescimento. E com isso, a gente já viu mais recentemente o preço da celulose começar a melhorar um pouco. Ele caiu muito em comparação com o ano passado, mas um pouco mais recentemente, esses estímulos todos começam a fazer algum efeito e o preço da celulose já recuperou. Dito isso, eu acho que o resultado da Klabin foi fraco, como eu mencionei, por conta da queda da celulose, também pela questão cambial, principalmente na parte de despesas. Ela teve alguns swaps aí que afetaram bastante as despesas financeiras e o lucro dela caiu por isso, mas o mercado já esperava, porque já tinha esses dados de preço de celulose, já tinha os dados de câmbio, e por outro lado, o mercado já vê esse movimento de uma pequena melhora nos preços da celulose no quarto trimestre, o que deve fazer com que o quarto trimestre tenha resultados um pouco melhores para a Klabin. Além disso, como eu mencionei, a China vem com a todo momento aí nos últimos tempos tentando estimular a sua economia. E isso também deve, muito provavelmente, começar a fazer efeito e ajudar um pouco o mercado de commodities e o preço da celulose, o mercado de celulose como um todo. Então, tirando isso, são papéis que geram caixa, tendem a pagar bons proventos, também tem, por isso, um carrego mais facilitado, mas, claro, a gente sempre tem que ficar atento aí, tanto à economia chinesa quanto a esses preços da celulose, mas a tendência é que agora a gente comece a ver uma melhora no quarto trimestre. Obrigado, viu, Cris, pela sua participação aqui no Close, e uma ótima tarde para você.
Muito obrigada, boa tarde. Agora, 17h09, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o fechamento do mercado. Até já. PNC News. Informação que gera valor. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui no Closing às 17h12, hora de Brasília. Fechou o mercado e o Ibovespa não reagiu, terminou mesmo no vermelho, praticamente devolvendo os ganhos de ontem. Então, o gráfico aqui mostra pra gente o Ibovespa fechando em 112.829 pontos, 112.829 pontos, com uma retração de 0,82% nesta quarta-feira. E aí a gente vê aqui que a máxima, né, do dia hoje foi 114.318 e a mínima 112.680. As empresas que ganharam mais valor hoje, veja só, Magalu, Gol e CVC. E as que perderam mais valor, WEG, Pão de Açúcar e Casas Bahia. Eu separei aqui o da Magalu exatamente para tentar entender o que foi esse movimento nesta quarta-feira nas ações. Primeiro, para dizer que aqui, ó, na separação da semana, os ganhos de hoje de 2,13% não tiveram um grande reflexo, já que na semana caiu 6,49%. Se a gente for puxar para o mês, a gente vai ver uma queda ainda maior de 32% nas ações da Magalu. Então esse mês de outubro não foi bom para a Magalu. Se a gente pegar no ano, aí a queda foi de 47,45%. Mas a gente achou muito curioso, se a gente pegar aqui de hora em hora, para a gente, ou de 60 minutos aqui, para a gente entender o que aconteceu hoje no mercado e na Magalu. Então, abriu aqui o mercado por volta das 10 horas, com uma forte desvalorização, depois teve uma recuperação, depois caiu novamente e a partir aqui, mais ou menos das 13, 14 horas, a gente vê a recuperação desse papel aí, então o fechamento do Magalu a R$
0,13% no positivo. Voltando a um panorama geral, vamos ver em relação ao volume, como que foi a quarta-feira. A Vale perdeu 0,09, das empresas com maior volume, foi a que trouxe o índice mais para baixo. Petrobras, no outro lado, que ganhou 0,53% de valor, evitou uma perda ainda maior nesta quarta-feira. Isa. Vamos então fazer um giro de mercado lá fora, nos Estados Unidos, que já temos também o fechamento por lá. SP500 fechou com queda de 1,44%, refletindo aqui no Brasil essa queda. Dow Jones com queda de 0,32% aos 33.036 pontos. E Nasdaq, Bolsa de Tecnologias, daqui a pouquinho a gente vai falar dos resultados por lá, fechou com uma queda aí forte de 2,43% de queda lá nos Estados Unidos. Dólar comercial aos R$ 5,00, com uma alta de 0,16%, e euro com fechamento a R$ 5,28, uma leve queda de 0,07%, tendo então a máxima do dólar ali de R$ 5,01 e mínima de R$ 4,98. Temos também o fechamento do barril Brent, que fechou aí os preços fecharam em alta nesta quarta-feira aí, após a escalada de tensões lá no Oriente Médio, por conta de Israel dizer que realmente vai fazer sua incursão por terra. Dólar também teve essa variação, essa alta influenciada pelo exterior ali, além dos dados dos Estados Unidos, claro, que vieram aí novas moradias com o número acima do esperado em setembro. E então temos o petróleo em alta aí, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmando em discurso que o país realmente se prepara aí para uma operação terrestre na faixa de Gaza, porém ele não anunciou o dia quando será essa operação, e os preços da commodities até chegaram a cair no início da sessão, conforme Israel tinha ali concordado em adiar essa invasão por terra após o pedido dos Estados Unidos, mas o mercado virou depois que o jornal The Wall Street Journal informou que os combatentes do Hamas treinaram no Irã antes dos ataques de 7 de outubro e azedou de vez, então, o discurso do premier israelense. Então, o barril Brent fechou com, que é a referência para a Petrobras, fechou com alta de 1,97%, aos $85,30, aliás, ao contrário, esse é o WTI, que fechou com 1,97% de alta, aos $85,39, e o referência para a Petrobras, que é o petróleo Brent, subiu 2,24% aos $89,12, Maurílio. Legal, agora a gente continua em notícias internacionais. A terceira colocada nas eleições presidenciais da Argentina, Patrícia Bullrich, anunciou hoje, agora à tarde, apoio ao candidato Javier Milei no segundo turno, que está marcado exatamente para o dia 19 de novembro, quase daqui a um mês mais ou menos. Segundo o jornal Clarín, Bullrich foi à casa do ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, na madrugada de ontem para informá-lo de sua decisão. Ela recebeu o apoio de Macri, mas não falou a sua posição em relação ao apoio a Milei. Agora vamos falar dos Estados Unidos, porque o deputado republicano Mike Johnson, do estado de Louisiana, foi escolhido como o novo presidente da Câmara do país norte-americano hoje. Ele recebeu 220 votos e venceu o democrata Hakeem Jeffries, que teve 209 votos. O deputado ganhou a indicação do Partido Republicano à vaga ontem, depois de Tom Emmer retirar sua candidatura por ter sido encorajado pelo ex-presidente Donald Trump. Na Câmara desde 2016, Johnson é considerado conservador e aliado de Jim Jordan. O deputado é contra o aborto e forte opositor ao uso da maconha medicinal e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Também é ex-presidente do Comitê Republicano dos Estados Unidos, então temos um novo presidente da Câmara dos Estados Unidos que foi escolhido nesta quarta-feira. Na terra do Tio Sam, a temporada de balanços também movimenta o mercado. A Alphabet, a empresa controladora do Google e do YouTube, registrou uma queda de mais de 6% em seu valor de mercado, embora tenha superado as estimativas dos analistas dos resultados e lucros do terceiro trimestre. A receita da empresa mostrou um crescimento de 11%
em relação ao trimestre anterior, marcando a primeira vez que a receita atingiu números de 2 dígitos em 4 trimestres. No entanto, a receita do Google Cloud ficou abaixo das estimativas, atingindo 8,41 bilhões de dólares, em vez dos esperados 8,640 bilhões de dólares. Já as ações da Microsoft registraram um aumento de 2,5% após a empresa divulgar resultados fiscais do primeiro trimestre que superaram as estimativas dos analistas. A Microsoft reportou um lucro por ação de 2,99 dólares com receita de 56,2 bilhões de dólares, enquanto as previsões dos analistas apontavam um lucro por ação de 2,65 dólares sobre uma receita de 54,50 bilhões de dólares. O crescimento mais lento das despesas operacionais e o desempenho melhor do que o esperado do segmento de nuvem Azure contribuíram para o aumento dos lucros da Microsoft. Bom, e a gente está de olho aqui na reforma tributária. A gente foi agora há pouco para Brasília justamente para mostrar a leitura do relatório do senador Eduardo Braga, do MDB. E o que ficou decidido nessa reunião é que ele foi lido, esse relatório, e o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, agendou a discussão do texto para o dia 7 de novembro. Vamos lá, 25/10 hoje, 7 de novembro, 2 semanas, né? 14 dias para ser mais exato, é o dia da discussão do projeto na comissão. Alcolumbre diz ainda que vai poder votar a tributária na CCJ no dia 7, depois no plenário até o dia 9 e aí devolve à Câmara no dia 10 de novembro. Essa é a expectativa, então, em Brasília para a votação do relatório da apresentação da reforma tributária, que é um dos grandes trunfos do governo federal, justamente para tentar aumentar um pouco a arrecadação. E o governo fala até em transformar isso numa forma mais justa de distribuição dos impostos pagos. Então vão ter mudanças bem significativas, união de vários impostos, unificação, na verdade, de vários tributos federais, um novo imposto que vai unir o ICMS e o ISS, ICMS que é estadual e o ISS que é municipal, e uma unificação dos federais, que é o IPI, COFINS e PIS. Então, existe uma grande expectativa, inclusive do mercado. O mercado está muito atento ao que está acontecendo em Brasília em relação a esse projeto, porque também vai fazer muita diferença para as empresas, para os balanços das empresas e para os resultados que elas apresentam no dia a dia. Agora são 5 horas e mais 22 minutos. A gente vai olhar mais alguns números aqui, o que o mercado proporcionou para a gente hoje, nessa quarta-feira. Uma semana de muita volatilidade, de muita variação dos índices. E aqui a gente vendo a divisão por volume, a gente consegue entender como foi essa quarta-feira, com o Petrobras no positivo, Petri 4, Petri 3, Itaú Unibanco também no positivo e Banco do Brasil no positivo. No lado negativo, que a gente está falando só das blue chips, Vale no negativo, Bradesco no negativo e o que gerou e o que trouxe para a gente aqui um resultado geral na Bolsa de Valores de uma queda, mais um pregão de queda nessa semana. Para a gente ver em termos gerais aqui, a gente pode ver por variação diária, a gente consegue chegar aqui às maiores quedas e às maiores valorizações. Então, no positivo, Magalu, Gol, CVC e Petri 4. E no negativo, WEG, Pão de Açúcar, Casas Bahia e Redditor. Números importantes e que a gente também vai poder ver com mais detalhes daqui a pouquinho com a análise técnica, que sempre traz contribuições importantes aqui para o nosso closing, para a gente entender o que está acontecendo.
Isa, você tem mais alguma informação aí? Tem mais alguma notícia? Você estava falando da CCJ em relação à reforma tributária que estava sendo discutida agora há pouco pelo senador Eduardo Braga. Eu tenho uma outra informação que acaba de chegar da CCJ também, porém outro assunto em relação aos indicados do presidente Lula para o STJ. Os escolhidos, então, tiveram votos ali para ocupar os cargos na corte. Já temos os nomes, então. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou 3 indicados do presidente Lula para o STJ e depois de mais de 5 horas ali de sabatina, seguem os nomes agora para o plenário da Casa. No dia 29 de agosto, então, Lula escolheu a advogada Daniela Teixeira para a vaga destinada à OAB. Em 6 de setembro, bateu martelo sobre as 2 vagas nos tribunais de justiça, indicando, então, José Afrânio Vilela e Teodoro Silva. A votação aos indicados na STJ é nominal, mas secreta, ou seja, não pode saber quem votou contra ou a favor dos escolhidos pelo presidente. Então, o placar foi o seguinte: Daniela teve 26 votos e 1 contra, José Afrânio com 27 votos a favor e Teodoro Silva com 27 votos a favor. Então, está aprovado os indicados de Lula para o STJ e ainda vai para o plenário da Casa. Mais uma informação de última hora em relação ao agravamento ali, a guerra entre Hamas e Israel. A Rússia e a China acabaram de vetar a resolução dos Estados Unidos sobre a guerra de Israel lá no Conselho de Segurança da ONU. A resolução dos Estados Unidos sobre a guerra, então, de Israel foi vetada em votação agora há pouco lá na ONU, conforme a proposta americana foi construída ali, focada no direito de autodefesa de Israel e sem apelos por um cessar-fogo, mas pausas humanitárias. O rascunho dos americanos falava apenas em pausas humanitárias para o acesso de insumos básicos, como água, alimentos, combustíveis e medicamentos à população civil da faixa de Gaza. Então, essa resolução dos Estados Unidos aí foi vetada por Rússia e China. Maurílio. Legal. Agora são 17 horas e 26 minutos. Quero te convidar a conhecer mais um módulo do BMC Class, acessar o nosso site da BMC News e lá você pode encontrar mais conteúdo de educação. É um módulo que conta com 12 videoaulas e que são ministrados por grandes especialistas do mercado, jornalistas e que vão explicar mais detalhes. É uma plataforma gratuita, basta entrar no site, tem até o QR Code aí que piscou na tela, que você pode acessar e baixar, fazer um cadastro rápido, e-mail e nome completo, e aí você tem acesso a todo esse conteúdo gratuito. O intervalo é rapidinho e na volta tem análise técnica aqui no Close. Até já! PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. PNC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder
em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o Closing aqui na BMC News, quarta-feira, 17 horas e mais 30 minutos. A gente está ao vivo justamente para falar sobre o fechamento do mercado, que já fechou. As bolsas nos Estados Unidos e a bolsa brasileira já estão fechadas. E agora, quem comprou, comprou. Quem não comprou, só amanhã. E aí a gente está aqui justamente para tentar dar algumas pistas do que esperar para amanhã. Uma quinta-feira que promete, com mais resultados, com mais empresas divulgando os seus balanços e, portanto, com muita expectativa no mercado financeiro, no mercado de capitais. Agora chegou a hora da nossa análise técnica com o Dalton Vieira, nosso companheiro aqui de toda a quarta-feira, né, Dalton? Tá tudo bem por aí? Boa tarde a todos que estão aí ao vivo assistindo o BMC News. É um prazer participar. Tudo certo por aqui e por aí, tirando a queda do Ibov, né, de 0,82, tá tudo certo. Maravilha. Analista da DV Invest, o Dalton está aqui com a gente. E eu queria que você começasse aí com um panorama desta quarta-feira, o que você tem para destacar. E mais para frente eu queria falar com você sobre o Magazine Luiza, porque eu fiquei muito curioso com o que aconteceu hoje. Tá. Vamos lá, então falando primeiramente, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, do Ibovespa, vou colocar aqui na tela. Em relação ao Ibovespa, a gente tem, Maurílio, um viés mais baixista, apesar da tendência indefinida de curto prazo. Então, o que eu vejo, assim, a minha leitura para o índice é que ele fez aqui uma janela de baixa de 19 pregões. Depois ele fez aqui uma janela de alta de aproximadamente aqui 18 pregões. E aí veio uma janela de baixa, uma janela aqui de baixo daqui para cá, assim, que veio aí uns 15 pregões, em torno de 14, 15 pregões. E tudo isso aqui, desde esse ponto aqui até o presente momento, que já são 12 pregões, é uma janela de alta. E o índice não está subindo. Ele até fez aqui uma subida boa em 4 pregões, anulando a tendência de baixa, mas na hora de tirar a nota 10 para retomar a tendência de alta de curtíssimo a curto prazo, não conseguiu, voltou para baixo das médias e permanece sofrendo. Tecnicamente, a gente ainda está dentro de um sinal de alta, um fundo no gráfico diário. Significa dizer que ele pode ou ainda lateralizar ou ter algo para cima, ou seja, não me espantaria se o pregão de amanhã for um pregão de alta. Faria até sentido ter mais 1, 2, 3 pregões aqui. Então, nesse caso, eu estou contando essa questão das janelas para mencionar o seguinte: o índice está numa janela de alta, essa janela aqui. A expectativa, como essa janela está sendo muito fraca de subida, a expectativa é que a gente tenha algo mais para baixo. E aí, quando eu venho para um gráfico mensal do índice Bovespa, a gente observa o quê? Que ele caiu aqui, ó, em 5 meses, 4 meses, 3 para 4 meses, 4 meses subindo, aqui 5 meses, aqui subiu em 4 e está aqui 3. Então aqui ainda está desencaixado no tempo, é que como a gente tivesse pelo menos mais um mês aqui, não necessariamente de baixo, de fazer uma nova mínima, de ter algo mais para baixo, que pode buscar uma região que é mais relevante ali de suporte, que é uma região mais por volta dos 111 mil pontos até os 8 mil pontos, dos 108 mil pontos. Então ainda eu vejo que o índice pode buscar esse patamar de preço antes de um processo maior de recuperação. Essa é a minha visão. Então, para os próximos pregões, podemos ter dias de alta sem nenhum problema. Só que o problema é que o contexto, na minha leitura, ainda é um pouco mais de baixo. Dalton, a gente teve aí temporada de resultados, queria, antes de Klabin, eu te pedi o índice, o ticker Klabin, porém eu queria só que você desse uma olhada em dólar no gráfico, né? A gente mostrou aí a alta por conta aí dos conflitos que estão acontecendo lá fora. Então, se você puder ver o dólar e depois Klabin, que teve seus resultados divulgados hoje. Tá. Em relação ao dólar, o dólar está num ponto realmente muito importante em termos de definição do seu próximo movimento, que é
ele veio, que esse aqui é o gráfico diário do dólar, ele veio com esse movimento muito forte de subida e rompeu uma região que ele estava aqui lateral, que eu vou destacar em vermelho, ó. Ele rompeu essa região. Ele levou aqui, ó, daqui para cá, ele levou ali para chegar nesse ponto aqui de 12 a 13 candles, 12 a 13 pregões. E aqui ele já está com 12 pregões, 12 a 13 pregões. Então é como se o dólar tivesse maduro para voltar a subir, entrar numa nova janela de alta, e ainda ele está em cima de uma região importante de suporte, que são 2 topos anteriores, mais uma retração aqui que a gente usa, por exemplo, os números do Fibonacci, mais uma retração de 51,8%, que é um principal nível de retração Fibonacci. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma operação de curto prazo no dólar, a primeira alternativa que eu teria seria comprar o dólar se ele superar a máxima do pregão de hoje, a partir de amanhã. E com a expectativa de poder ter algo para cima aqui. Então, se o dólar fizer isso, superar os 5,023, ele aumenta a probabilidade de poder ter algo para cima. Ele está aqui em cima daquela região dos 5.000 pontos, em cima da região importante de suporte, já com o movimento de baixa que foi mais fraco do que foi o movimento de subida, no mesmo tempo. Então, tudo isso apoia um pouco mais para poder ter algo para cima. Significa dizer que vai subir? Não, precisa de um sinal de alta, precisa da confirmação dos compradores. Por outro lado, a perda aqui dessa mínima do pregão de hoje, 4.990, começa a ampliar a chance dele poder estender sua queda, podendo vir inclusive a fechar esse gap aqui, um patamar de suporte lá embaixo, lá nos 4.886. Então, assim, a gente está naquele momento chave para o dólar em termos do próximo movimento. Se eu fosse arriscar algo mais aqui, que me interessaria mais seria comprar após ele romper os 5,023. E agora, Klabin? Klabin, KLBN11. Isso. Nós temos aqui na Klabin, ó, no gráfico mensal dela, ela já fez uma sequência bem positiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses consecutivos aqui praticamente de alta. Só teve um mês aqui que ficou ali no 0 a 0. Todos os outros meses foram meses aqui de subida, deixa eu só voltar aqui assim no ajuste, foram meses de subida e chegou num patamar importante que entra a pressão vendedora e ela perdeu força e consequentemente gerou um sinal de baixa. Considerando que o movimento anterior de baixa também aqui, ó, 3, 5 meses, esses de 6 meses, amplia a chance da Klabin ter algo para baixo. Se eu vou descendo o tempo gráfico, olhando periodicidades menores como semanal, a tendência de alta dela foi anulada. Ela oscilou abaixo da mínima do último fundo ascendente do gráfico semanal. Então, a tendência de curto prazo até médio prazo, ela anulou nessa semana, que está caindo aqui 1,9%. Indo para o gráfico diário, que a gente olha mais para a tendência, avalia a tendência de curto prazo, é um viés um pouco mais de baixa. Ela acabou de quebrar também uma estrutura de alta que ela tinha, uma tendência de alta, quando ela oscila abaixo desse patamar. Então, de maneira geral, comprar Klabin aqui, eu vejo um risco maior nesse momento. Se for comprar, o ativo conseguiu, abriu com gap e conseguiu se recuperar e fechou hoje com estável, 0,09. Então, comprar essa ação nesse nível de preço aqui, risco maior, mas você optou por fazer isso, por estar no nível aqui de suporte, onde normalmente entra pressão compradora, o stop dessa operação se ficaria em 21,67. De maneira geral, para compra, eu me interessaria um pouco mais para frente nesse papel, de duas formas. Ou se ela retorna para cima dos 23 aqui, gera sinal de alta acima dos 23, ou com o passar do tempo ali da evolução do movimento de baixa no mensal, ou mesmo da tendência semanal, para a gente avaliar um pouco mais à frente a possibilidade de entrada nesse papel. Dalton, traz para a gente então, como a gente falou a respeito do Magalu, o que aconteceu por lá hoje, que ficou negativo, depois positivo, e hoje fechou exatamente... Eu acho que agora seu microfone está desligado, daqui a pouco a gente volta então com o Maurílio. Ele quer falar, vou deixar o Magalu para ele, que é a curiosidade dele. Eu vou pedir outra aqui para você, que é a maior maior perda do dia, que é VEG, depois, claro, da divulgação de seus resultados. Caiu aí mais de 10%, 10,11% de queda. O que você diz sobre VEG? Vamos lá então, Isa. No gráfico aqui, vou pegar um prazo maior primeiro, mensal da VEG. Ela passou um bom tempo aqui
depois dessa boa subida, passou um bom tempo aqui de forma lateral, gerou um sinal de alta aqui que era para subir, que veio até com acho que tinha alguma notícia relacionada lá ao Elon Musk, lá que acho que usava a VEG para produzir algumas coisas lá para ele, para a empresa dele, e aqui reverteu para baixo já nos últimos 2 meses. Esse mês está confirmando só o viés de baixa mesmo no papel, queda mais acentuada. Se a gente pegar também um prazo um pouco mais longo, caso aqui pensar mais longo, ela está dentro de um movimento de queda, então faz sentido ainda ter algo para baixo nessa ação. Queda acentuada, não vejo a queda como, nossa, uma oportunidade grande de compra nesse momento. Não arriscaria a entrada ainda nessa ação nesse momento. Se fosse para arriscar algo pensando ali no curto a médio prazo, seria mais próximo possível, Isa, de uma região aqui de preço em torno dos 29,60. Aqui interessaria um pouquinho mais, ou nesse nível, ou mais abaixo. Ou seja, se ela não gerar sinal de alta aqui perto dos R$29, R$29,60, R$29, seria mais ali um pouquinho abaixo dos R$28 para buscar um outro patamar de entrada. Que agora, caminho mais provável dessa ação, por mais que ela possa subir nos próximos pregões, ainda continua sendo de buscar esses níveis aqui de suporte. A tendência é de baixa no curto a médio prazo para a VEG. Dalton, agora você me ouve? Escutando. Beleza. Fiquei muito curioso com o Magalu, né? Ontem um derretimento forte aí da ação. Hoje até 1h30, pelo que eu vi, 2 horas, mas você pode trazer melhor aí para a gente no gráfico. Também perdas mais profundas e no fim das contas fechou como a ação que mais ganhou valor na Bolsa nesta quarta-feira. O que aconteceu aí? O que, pelo menos tecnicamente, o que o gráfico mostra para a gente? Tá, vamos lá. Então primeiro, como você falou, né, a recuperação, ela vinha caindo no pregão, ela vinha caindo aqui todo o pregão, ou seja, até as 13 horas ela estava ali ainda numa queda, e aí das 13 para as 14, né, das 15 horas em diante ela gerou aqui um movimento forte de subida, já de só uma hora de pregão subiu 6%, a última hora de pregão ainda subiu mais 3,6%, então ela conseguiu reverter uma queda que chegou a estar ali na faixa de 7%, e fechou positivo em 2,13%. Qual o cenário que nós temos para essa ação? Tendência de baixa em todos os prazos operacionais. Significa dizer que ela vem com zigue-zagues descendentes, que os movimentos de subida tendem a ser mais fracos do que os de baixa. Dá para observar aqui, ó, mais fraco, olha o tamanho dessa força. Mais fraco para subir, olha o tamanho dessa força para cair. E a ação conseguiu gerar uma boa recuperação no pregão de hoje, trazendo a chance depois, Maurílio, de ficar aqui, ó, na faixa de 8 pregões, de 8 a 9 pregões aqui vindo para baixo. Ela tem uma chance de fazer algo semelhante que já aconteceu aqui, ó, de gerar um repique de alta, de voltar, por exemplo, a testar a média aqui, ó, testou a média aqui também, aqui veio para cima da média, mas enfim, de maneira geral, tem essa chance de fazer esse repique de alta nos próximos pregões, mas eu não vejo como, nossa, que baita oportunidade de compra nesse ativo, tá barato, não consigo visualizar dessa forma. Pelo contrário, assim, se eu fosse arriscar alguma entrada nessa ação, pensando em um prazo um pouquinho maior, o meu maior interesse seria na faixa de R$1. Assim, eu tenho alguns pontos, algumas projeções que a expectativa maior seria dessa ação caminhar para a região de R$1 a 90 centavos. Aí, graficamente falando, me interessaria um pouquinho mais. Esse aqui é o gráfico anual dela, o tamanho desse movimento de subida, vem com o movimento de correção de toda essa alta. Se a gente olhar para trás aqui, Maurílio, ó, 5 anos lá atrás, 2011 a 2015, e depois ela passa 5 anos forte para cima, agora ela tem 3 anos de correção. Então, ela pode até ficar mais tempo aqui, não tem nenhum sinal de alta ainda, caminhando mais aqui para baixo. Então, por exemplo, essa região de 92 centavos, R$1, é o que eu teria um interesse um pouquinho maior de pensar em compra de prazo mais longo após um sinalzinho, por exemplo, de fundo no gráfico mensal. Fundo significa dizer o quê? Para quem está nos ouvindo, ela quebrar a sequência de máximas descendentes do gráfico mensal. Então, depois que ela ficou esse tempo aqui de forma lateral, o caminho mais provável é de buscar a região de R$1 mesmo. Então, qualquer que seja alternativa de compra teria que ser de tiros mais curtos, de curtíssimo prazo mesmo nessa ação.
Legal, uma visão diferente aí que a gente ainda não tinha, né, sobre a Magalu, e interessante você fazer essa busca histórica aí do papel e trazer essa contribuição para a gente. A Isa tem mais uma pergunta. Pode ver CSN Mineração, como se posicionar, se é momento ali para o investidor que quer se posicionar em CSN, por favor? CSN Mineração, a Semin 3, né, Isa? Semin 3, exatamente. Tá. A Semin 3 é um ativo que eu olho aqui para um prazo maior. Ela teve um bom movimento de subida, ela lateralizou aqui, ela veio com um sinal até de subida, ou seja, está dentro de uma expectativa mais positiva. O gráfico dela semanal continua dentro dessa expectativa, assim, enrolou agora nessa região de resistência, que é uma região ali em torno de R$ 4,90. Mas, inclusive, eu tenho esse papel dentro da minha carteira exponencial, carteira recomendada, que é uma carteira de 5 ações, uma carteira revisada semanalmente. Já tem algumas semanas que eu tenho posição comprada em Semin 3, porque a minha expectativa é mais positiva. Eu olho para o gráfico mensal, vejo ali um mês passado que foi muito bem, alta de 13,3%. Enquanto não tiver algo tão relevante aqui para baixo, a expectativa é mais positiva aqui para Semin. Tá? Então eu vejo com bons olhos, força compradora no gráfico quadrimestral, indefinição no quadrimestre seguinte. A expectativa, quando isso acontece, é que o próximo quadrimestre seja positivo. O mensal já tem alguma confirmação disso, passa por um momento de desafio aqui agora no nível de resistência, mas enquanto não gerar um sinal de baixa mais relevante, a minha expectativa é positiva para o papel, apesar da queda do pregão de hoje de 1,83%. Eu ainda olho com bons olhos aí a Semin. Eu ficaria mais focado em olhar oportunidade de compra do que vou vender porque está na zona de resistência. Eu ainda não consigo visualizar como uma oportunidade de venda em cima desse papel, mais para compra mesmo. E a Copel, hein, Dalton? O que você traz para a gente aí de uma elétrica para a gente fechar o ciclo aqui? O que você pode visualizar aí? A Copel, Maurílio, nesse processo de subida aqui do gráfico mensal, vocês estão visualizando aí meu gráfico aí? Não, no momento não. Está compartilhado aqui para agora sim. Aí, agora então, sim. A gente tem aqui na Copel uma tendência de alta de prazo mais longo, né? Ou seja, zigue-zagues ascendentes do preço acima da média. Só que depois de alguns meses, assim, ela caiu aqui durante 4 meses, ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses subindo, ela começou a perder força nessa região aqui da antiga máxima histórica. E agora gerou um sinal de baixa, que aumenta a chance ou de ter um movimento lateral ou de ter um movimento de baixa do preço. Descendo essa periodicidade, apesar da tendência ser de prazo mais longo, vou descendo aqui para um gráfico semanal, ela também no gráfico semanal, ela tinha aqui um sinal positivo, foi lá e reverteu e perdeu essa mínima aqui, ou seja, ficou com um processo mais de indefinição para gerar uma tendência de baixa de curto a médio prazo. Então agora, Maurílio, entrar comprando essa ação, eu só arriscaria uma compra assim, se ela quebrar a sequência de máximas descendentes aqui no gráfico semanal. E preferencialmente fecharam a semana ali acima da média, acima de R$ 8,40 pelo menos, e gerar nova máxima na semana seguinte, ou seja, porque ela está aqui de forma mais lateral. Só que como ela gerou um sinal de baixa no mensal após 6 meses para cima, aumentou a probabilidade dela poder ter algo mais para baixo aqui no curto prazo, a Copel, e por enquanto ela vem respeitando aqui a média, que é um indício de que os vendedores, olhando para um curto prazo, um curtíssimo prazo, estão começando a tomar o controle da situação em cima do papel. Pregão de hoje, inclusive, Maurílio, gerou um sinal de baixa, um topo. Enquanto não conseguir reverter esse topo aqui, enquanto não conseguir superar 8,48, o caminho mais provável após essa sinalização é para baixo, que está coerente com o que eu acabei de mencionar no gráfico mensal e semanal dessa ação. Dalton, tem as aéreas e de turismo também, né, como o CVC, que está no positivo aí ao longo desses últimos dias. Se você puder ver para mim, CVC, por favor, CVC B3, com alta de 0,69% no dia de hoje, após alguns dias de alta aí, então, o setor de turismo. Tá, então vamos lá, CVC B3.
prazo maior ainda continua dentro da tendência de baixa. Depois do movimento longo de baixa, a correção dela foi pequena para cima, fez dois meses subindo, 2 meses caindo e está 2 meses subindo. Mais fraco do que... Sempre normalmente é mais fraco do que foi a queda. A característica de uma tendência de baixa, de um ativo mesmo olhando para um prazo mais longo, a característica continua sendo mantida, né? Ela tem 2 meses subindo, mas que não conseguiu devolver o que caiu em apenas um mês, que foi ali no mês de agosto. Ela está aqui com a máxima de agosto em R$ 3,13, a máxima desse mês R$ 3,12. Então 2 meses dentro de um único mês de baixa. No curto prazo, o viés é um pouco mais de alta para essa ação. Não tem um sinal claro aqui para já cair, tá? Só que ela está demonstrando fraqueza para subir. Então seria um pouquinho mais restritivo para a compra dessa ação. A compra seria um pouco mais para curto prazo, e se ela proporcionar, ou seja, ameaçou cair, gerou sinal de alta na sequência acima da região dos 2,70 pelo menos, ok, arriscaria compra pensando no curto prazo, em duração de, quando eu falo curto prazo, uma operação que possa durar aí de 5 dias até estourando um mês. Seria essa a minha visão aí para a CVCB3. Não seria um ativo que eu escolheria como uma compra para pensar em longo prazo. Não seria a minha escolha de forma alguma. E olhando uma das aéreas, você pegar aqui a Azul 4, na Azul 4 a gente está tendo um papel também com fraqueza para subir. Olha, pegando um gráfico mensal, fez algo bom aqui para cima, mas já vem uma queda um pouco mais acentuada, não está ganhando força para cima novamente. E olhando para o gráfico semanal dela, também na hora de subir está mais fraca para subir. Então, de maneira geral, por enquanto não proporcionar um sinal mais relevante aqui de subida, como por exemplo, retornar para cima de 14,70, ela vai aos poucos aumentando a probabilidade, Isa, de caminhar aqui para uma faixa de R$ 10,70, que seria o nível mais significativo de suporte para essa ação. Legal, Dalton. Chegou o momento que eu gosto, e acho que você também gosta, que é você ficar à vontade, dar sua recomendação, falar à vontade do que você está enxergando aí, uma tese que você tem, o que você tem visto em relação aos papéis que você acompanha, aos gráficos. O que você indica para quem está assistindo a BMC neste momento e o que pode ser algo que pode ser uma boa surpresa daqui para frente? Assim, eu até comentei uma aqui, né, Maurílio, que seria a Semin 3, me chama a atenção, é um ativo que me chama a atenção pensando num prazo maior, em termos de buscar alguma compra. Tem outros ativos que me chamam a atenção, mas após uma correção um pouquinho maior, que seria a Cury 3. Ela já tem 3 meses aqui de subida, ó, e 3 meses caindo. Só que se olha, a queda da Cury 3 está sendo mais fraca do que foi o processo de subida, mantendo a característica de uma tendência de alta de médio a longo prazo e testando um nível de preço importante aqui, que é a média. Logo, esse ativo seria um ativo que me chamaria até mais atenção do que a Semin 3 para olhar o quê? No gráfico semanal, fechou uma semana mais forte aqui de alta, por exemplo, vamos supor que essa semana ou a próxima semana consiga fazer um fechamento aí para cima dos 15,16, eu me interessaria em abrir uma compra nessa ação, pensando justamente em manter uma posição durante várias semanas ou alguns meses aí posicionado nessa ação. Então, a Cury 3 é um ativo que, se eu faço uma comparação Ibovespa e Cury 3, eu vejo a Cury 3 mais forte nesse momento. Em relação à posição até de venda, né, a gente até abriu uma venda hoje na Vale 3 na expectativa que essa ação ainda possa vir a buscar uma região mais abaixo na faixa 61 a R$ 60. A semana passada para essa ação foi meio desastrosa, né, uma queda mais acentuada aí de 5,87%, comentei até hoje na análise de fechamento pregão. Então, enquanto não gerar nada relevante para cima, a gente vai atuando a favor da tendência de curto prazo, e nesse momento, a ação oscilando abaixo da mínima de ontem, 63,75, ela reforça um pouco mais a chance de queda de curto prazo aí na Vale 3. Petrobras, encerrar aqui, Petrobras, a gente pegando aqui a Petro, olha a quantidade de meses subindo, muito mais forte do que a média. 3, 6, 7º mês de alta consecutivo, depois de uma correção aqui na média. Num prazo aqui de semanas, né, ela perdeu a mínima da semana passada, que é um indício que aumenta a chance dela poder ter um movimento de baixa de algumas semanas.
No gráfico diário, começou muito forte o movimento de baixa. Na hora de subida, está sendo mais fraco. Então, esse ativo, o que normalmente acontece com o passar do tempo é que quando a gente, nossa, a Petro só sobe, aí chega um momento que assim, nossa, agora eu compro Petro, se ela só sobe mesmo, eu vou comprar. Eu não compraria agora, tá? Assim, falando até de curto prazo, eu não compraria agora. Minha expectativa é que essa ação pode passar, sim, por um processo aí de correção de curto prazo, não necessariamente revertendo sua tendência de prazo maior, que ainda é de alta, mas igual a Cury 3 passou por um processo de queda aí de alguns pregões, ou vários pregões aqui, tendência de baixa, a Petro pode fazer algo nesse sentido, para voltar a trazer uma oportunidade melhor de compra pensando no prazo maior, como a Cury 3 pode fazer aí nas próximas semanas. Legal, Dalton. Muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no nosso Closing, por suas contribuições. A gente te espera de novo, pedir para você descompartilhar sua tela, para você poder dar um tchauzinho para todo mundo que está assistindo aqui na TV, na internet. E a gente se vê de novo na próxima quarta-feira. Fechado? Fechado, Maurílio. Muito obrigado por mais uma vez ter esse espaço aqui toda quarta-feira aqui com vocês. Isa, grande prazer também falar contigo. E a todos que estão aqui ao vivo assistindo a gente, obrigado. Até a próxima quarta. Um excelente descanso aí. Quinta-feira estaremos ao vivo ali no Pregão, tá acompanhando dentro do nosso canal no YouTube. Até mais. Valeu. Legal, até. Bom, vamos lá. Temos então uma quarta-feira que fecha aí, como a gente viu, de um Ibovespa novamente no negativo, depois de movimentações, depois de temporada de resultados, uma queda então de 0,82% do nosso Ibovespa. Vamos confirmar a moeda, o dólar, então ficou lá nos 4,99 mesmo, no fim das contas, com um pequeno acréscimo de 0,08%, pouca variação, praticamente estável o dólar hoje. Petróleo em alta, tanto o WTI quanto o Brent. O ouro novamente apresentou alta nesta quarta-feira de 0,25% e as bolsas americanas registraram queda. Dow Jones 0,32%, S&P 500 1,43% e Nasdaq 2,43%. Amanhã a gente está de novo de volta aqui com uma programação completa. Já nas primeiras horas da quinta-feira a gente já tem programação especial, os programas ao vivo, mostrando exatamente a expectativa para a abertura do mercado financeiro. Depois, quando abre, já começam as análises, tudo ao vivo, tudo em tempo real, e a gente tem sempre uma alegria muito grande em contar com a sua audiência. Depois, às 4 da tarde, a gente chega aqui com o Closing justamente para mostrar esse fechamento. Isa, obrigado por hoje, uma boa tarde, uma boa noite para você. Obrigada pela companhia, vocês todos que nos acompanharam ao longo dessas 2 horas. A gente vai seguir aí otimista para amanhã, né? Que quinta-feira seja um dia positivo aqui no índice, depois desse dia aí bem negativo, colado lá com o exterior, que seja então de muitos verdinhos aí no mapa do calor, né, Maurílio? Obrigada pela companhia, a gente se vê amanhã às 4 horas da tarde. Até mais. É isso, gente. Obrigado a toda a equipe técnica que trabalhou aqui com a gente hoje no Closing. Obrigado a você que acompanhou a gente no YouTube, na TV fechada, em todas as plataformas. Obrigado a você que nos acompanha também nas redes sociais. Então tá combinado o nosso encontro de amanhã e de todos os dias às 4 horas da tarde aqui no Closing. Um abraço a todos, uma boa tarde, uma boa noite e até amanhã. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas e